Credo in Gesù, tutto è possibile. Credo in Gesù, in Gesù, credo in Gesù, tutto è possibile. Quello che ha detto il fratello greco, Amen. mentre il fratello greco parlava, esaminavo un fenomeno. Disse-lhe que enquanto o irmão grego falava, ele examinou um fenômeno. Intelligente, Diz que o Satanás é assim inteligente d'altronde la sua sapienza supera quello Perché- di William Branham. diz que a sapiência dele supera a sapiência do profeta. Se da questo pulpito si predicano contro le eresie, Desse púlpito se predica ci rimproverano. contra as heresias e as pessoas Però la reprovam. mia domanda è questa: As pessoas acham ruim. Mas a minha pergunta é essa. se lo fa il fratello Frank ad onor del vero, Você faz o irmão Frank, ascoltate molto bene in maniera che sappiate escute muito bem, em modo que, io vorrei predicare questa vocês sera saibam. a migliaia. Eu gostaria de predicar essa noite a milhões de pessoas. Ma io devo predicare quello che Dio mette nel mio cuore. Mas eu tenho que predicar aquilo que Deus colocou no meu Io non coração. do ascolto a gente che non è salvata, Eu che não non è dou nata di nuovo, che non ha lo escuto Spirito a Santo. pessoas que não é salvada, que não tem o Espírito Santo. L'opuscolo o la lettera circolare non mi interessa. Però devo dirvi una cosa, Porém, devo dizer uma coisa. che davanti a Dio non c'è riguardo alla qualità delle persone. Que diante a Deus, Ele não olha a qualidade das Questa è la pessoas. prima. Essa é a primeira La coisa. gente del messaggio ha riguardo alla qualità delle As persone, pessoas da mensagem têm resguardo si vuole cercare di as rimproverare, pessoas. Olha as pessoas com diferença. Porque são dominados do inimigo. chiaramente da questo pulpito, perché io Eu digo claramente desse púlpito. Porque eu, uno spirito di servitù a timore. porque eu Me tenho lo dice il Signore a casa. um espírito, Mi rivelò Romani 8:15. Romano Dove sta 8,15, scritto, ma noi non abbiamo ricevuto uno spirito di que servitù nós a não timore. recebemos um espírito E dice il fratello de Branham, servitude e temor. predicatore. Disse o irmão Brahman que um predicador, Mentre andava a Raffadale nel messaggio uscendo fuori del campo, esse de manhã, predicatore che non ha il coraggio foi me revelado di colpire le que eresie, um predicador que qualcosa in questo não tem tale coragem de settimo angelo dizer, fa. de predicar contra heresias, tem alguma coisa que não vá, que não C'è está qualcosa in certo, questo che non sono io il predicatore, que não Lui sou eu parla o predicador. perché io sono stato dove voi sapete che sono stato e ho sempre, mi conoscono molto bene. Porque Mi eu, conoscono nel Messico, nel Perù, in Ecuador, mi conoscono vocês me molto conhecem muito bem, abbastanza. vocês me conhecem Con me non bastante. legano. Perché Comigo sono não attenuto lega, sempre alla verità. porque eu digo sempre a verdade. colpito le eresie Eu sempre tutte le falsificazioni. sou contra as heresias e as Cioè, se io falsificações. dovessi Então, se eu tivesse que predicare la parola predicar a palavra, come lo dice il principe como diz o príncipe desse mundo, que é o nosso inimigo, di questo mondo, dice che bisogna predicare
la parola, porque o nel príncipe, senso che non devo toccare le eresie, o príncipe desse mundo diz que perché sono cose eu che tenho que riguardano il praticar príncipe di essa questo palavra, mas não tenho que tocar as mondo. Lo heresias. Spirito Santo Mas o Espírito Santo colpisce le eresie, colpisce, toca na heresia, non la perdona a não nessuno, perdoa ninguém, perché lo Spirito Santo porque o Espírito è Santo colui che ha scritto la Bibbia. é com ele que é escrito a Bíblia. Il cielo e la terra O céu e a terra passará, io mas ho a minha alcuni passetti palavra della não Scrittura passará mais, jamais. da parte di Dio, del Signore, Eu tenho alguns passos da Escritura, da parte de Deus, que Ele colocou no meu coração, volevo darvi il primo passo, e eu quero dar o primeiro passo, e ora lo leggiamo bene sulla carta. e vamos ler Non muito fate bem. della vostra libertà Não fazeis da liberdade de vocês, que una Deus deu, coperta di malizia, uma coberta de malícia, perché noi siamo liberi porque nós somos di livres, fare ciò che vogliamo. mas para fazer aquilo que nós queremos, mas temos que estar atento na nossa liberdade que Deus nos deu, de não colocar a mão no pecado. Una coperta di malizia, perché Disse siamo Paulo, liberi. de não colocar Io questa sera sono numa libero coberta de malícia. a parlare. Cristo non mi dice non andare, io so che non devo Eu, essa noite, tenho a liberdade de ir dançar. non devo andare. Cristo não falou para mim não ir, Ma capite il senso? mas entende o Volete iniziare senso. con l'Epistola ai Galati? Eu vou iniciar com o capítulo de Gálatas. Sono cose molto importanti questa sera. che São vi voglio coisas muito parlare del importantes Signore. essa noite da parte do Senhor. Ho saputo dalla sorella Francesca Eu- che quel ragazzo Eu soube da irmã Francisca que falta o esôfago. egli ora può dormire perché non Ele agora disse que está dormindo, può mangiare, que está comendo, non vomita più perché vomitava H24, que vomitava gli hanno messo una sonda. e agora controlou o vomito. Io credo che Dio ha già operato. Eu acredito que Deus já operou. Nell'Epistola ai Galati, Na epístola de Gálatas, capitolo 5, capítulo 5, verso 13 e 14. versículo 13 e 14. Perciò, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Então, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não temos que fazer aquilo que nós queremos. Não. Ognuno faccia quello che vuole. Cada um pode fazer Siamo aquilo que stati chiamati a quiser. libertà. Somos chamados Tanto para a di liberdade. parte della libertà, Mas está escrito, portanto, per vivere secondo não la carne, faça da nossa liberdade uma ocasião para ma per seguir mezzo a carne, dell'amore mas por meio do amor, servite gli uni agli altri. servir um Poiché aos tutta outros. la legge è Porque adempiuta in todas quest'unica as parola, leis foi cumprida ama com il isso. tuo prossimo Ama come te stesso. o teu próximo como te mesmo, como a ti La mesmo. legge del vecchio patto Essa é a lei do velho pato. solamente nell'amore. Se adentre somente Ma com se vi mordete o amor. Mas se vocês mordem um ao outro, gli uni gli altri, guardate di non essere olhe consumati que não sejam gli uni consumados dagli altri. um pelos outros. Io so che Dio già sta arrivando, Eu sei que Deus já está la sua chegando, pazienza sta per terminare. a sua paciência já está para terminar. Sta per terminare. A paciência de Deus está já So para che terminar. già è fino a qui, e da qui fino a qui, Até c'è aqui. poco, e poi Dio sa quello che deve fare. La sua Deus pazienza sabe o que è fazer. molto longanime, ma la longanimità sta per terminare. A paciência de Deus é muito longa, mas a paciência dele já está para terminar. Poi abbiamo un altro punto molto importante, sempre Nós che temos lo outro Spirito ponto muito Santo mi ha importante, dato, sempre foi o Espírito Santo que me deu.
non abbandonando la comune radunanza, não abandonar a comunhão da radunança, come alcuni sogliono fare. como alguns fazem. Di qua entra Daqui entra e da questo lato esce. e daquele outro lado Perché non sai. abbiamo né statue né Porque candele. dizem que não tem estátuas nem velas em casa. Lo voglio leggere per correttezza. Eu vou ler por correteza. Eu vou ler para ser correto. Ebrei 10, Hebreus 10, verso il 23, versículos 23 e 24 e 25. 23, 23, 24 e 25. e 25. Manteniamo ferma Mantemos firme Dio ti benedica Davide, vieni, sto aprendo ora la scrittura. Siediti Davide. Manteniamo ferma Mantemos fé confessione firme, della nostra speranza a confissão da nossa esperança, senza vacillare. sem vacilar. Chi ha questa speranza in Cristo, Quem tem essa esperança em Cristo não vacila, perché fedele è colui porque che ha fiel é aquele le que promesse. fez as promessas. Dio ti benedica sulla marcia. Facciamo attenzione Fazemos atenção gli uni agli um altri, aos outros. gli uni agli altri, cioè praticamente la sorella Bianca Praticamente, nei confronti faz di sua exemplo, figlia, la sorella a irmã Filippone nei confronti com della confronti sorella qui serio, do irmão, il ou a fratello nei irmã em confronto miei, do outro irmão. e ognuno nei propri confronti. Cada confronta com o outro. Temos que Facciamo ter attenzione gli uni agli muita altri atenção per incitarci, para, spronarci nell'amore para incitar amor e alle buone opere. e as boas óperas. Ora attenzione, il verso 25 è quello Então, dopo. atenção no versículo 25, que é Non aquele de ouro. abbandonando Não abandonando la nostra comune adunanza, a nossa per cui comune sono radunança, soli di fare, ma esortandoci porque a algum vicenda, faz, mas exortar tanto più che vedete avvicinarsi a vicenda, exortando a vicenda em comum. Sorella Filippone, come mai non sei venuta? Sorella Bianca, perché incitarci gli uni e gli altri vedendo che si avvicina il giorno che lui torna? Temos que dar alerta a um irmão, se vê que o irmão não está não está vindo na igreja constante, a gente tem que alertar, perguntar, irmão, por que você não veio, por que aconteceu isso? Incitar em senso de colocar presente aos irmãos que o tempo está para terminar. Vamos ler no capítulo 15 de João. Cercarci a vicenda. Quer dizer, temos que procurar um aos outros, porque Jesus está para voltar. Credo che lo Spirito Santo non commette errori. Eu acredito que o Espírito Santo não comete erro. Lui non può commettere errori. Absolutamente. Então, está repetindo, não abandonando o comum radunança. Em comum a radunança, a reunião, mas comunicarmos uns aos outros, avertendo que está aproximando a chegada de Cristo. Cristo ritorna ora, non nel suo tempo. Quindi la profezia ha un riferimento ora. Porque teve uma profecia que Jesus está voltando naquele tempo, mas não foi naquele tempo, é para essa hora. Due persone, per la sorella Antonetta e per Lucia. Eu vou
pregar para 2 pessoas particular, para a irmã Antoneta e para a irmã Luisa. Non è che posso io, c'è un altro che dice, sono io fratello, non sei tu Lucia. E non posso pregare per te. È vietato o no? Dunque, Então, Giovanni João 15, 15, il verso 16, versículo 16. non siete voi che avete Não scelto me, são vocês que me procuraram, ma sono io mas che ho foi eu scelto que voi. procurei vocês, que escolhi vocês. E vi ho costituite, E eu, questo il e eu vos da tenere constituí. presente. Non leggete soltanto la Bibbia perché la Bibbia ha ucciso miliardi di gente. Não só leia a Bíblia, porque a Bíblia matou milhões de pessoas, porque Non so se mi spiego. leram sem a revelação do Espírito Santo. E vi ho costituiti Mas perché vos constituídos portiate frutto. para que vocês Dice che portem mi ha frutos. scelto, Dio mi ha scelto Deus me escolheu per fare frutto. para fazer fruto. Deus vos escolheu para fazer fruto, para dar frutos. Non per essere una chiesa che avevo un messaggio, leggi Não para ser uma igreja que tem só a mensagem. e seduce. E vi ho costituiti perché andiate Io perché il vos- vostro frutto rimanga. Eu vos constituído para que vocês Del mio nome egli ve lo dà. dê frutos. Sempre E para que o que vocês peçam no meu nome, eu vos dou. portare frutto. Il rapporto, se sei donna, se sei uomo, se sei predicatore. Chiaro? Io credo che se Dio vorrà, Eu acredito que se Deus quiser, il mio pensiero quanto meu pensamento foi che il quando Signore aggiungeva alla Chiesa quelli che dovevano essere salvati. que o Senhor Noi abbiamo quella persona che è stata guarita ia na igreja naquelas dalla pessoas que gangrena, tinham que ser che è salvadas. venuto dal Brasile Por exemplo, per o incontrarci, Espírito Santo foi naquele che se Dio aquele voleva senhor qua, que estava com a cranquena na perna. Ele veio do Brasil non vi pare che egli sta aggiungendo e dia 23 eu vou batizar ele. Vocês não acreditam que o Espírito Santo está scherzo radunando un fratello? que ele Dio, escolheu? se Dio lo deve salvare, gli darà una strada lì in Deus, quando quer salvar, ele Quello ha fatto il biglietto. vai Quello si trova in e Italia. pega aquele que ele quer, aonde ele está. Não importa que distância seja. Quello verrà con la sorella Francisca. Aquele vem aqui com a irmã Francisca. Quell'uomo aveva un fratello pastore Aquele homem tem um irmão que é frequentava la pastor, chiesa di suo fratello e lui non vuole andare più que da suo frequentava a igreja do seu irmão, e vuole rinunziare mas agora ele não, fatto não per tempo perché mi disse agora ele não frequenta mais. Renunciou àquele batismo que ele fez naquela época, una chiesa falsa. porque ele disse, o Marcelo, esse irmão, Marcelo disse que o batismo que ele fez naquela vez é falso. Ele quer batizar onde tem uma real palavra. Glória a Deus. Dunque, volevo un attimo Então, spiegare vou orar, questi punti molto importanti vou orar um pouquinho para esse ponto perché muito importantes i ministeri escritural, servono per l'edificazione. porque o ministério serve para a edificação. I ministeri reali servono per Os l'edificazione. ministérios reais servem para a edificação Poi ci do sono corpo quelli de che Cristo. predicano, insomma, si arrangiano. Mas são há outras que predicam, mas Ringraziamo só para se arranjar. nel santo Nós te nome di agradecemos Gesù no nome de Santo Jesus Cristo. ancora per la vita che ci hai Agora, dato para a vida, pela vida que nos deu e per la tua fedeltà e para a tua fidelidade. e
Noi questa sera E nós, essa noite, vogliamo essa tarde, condividere queremos condividir questa parola essa palavra con l'aiuto dello Spirito com a ajuda Santo, do Espírito Santo. Signore, Senhor, e con la guarigione divina e com a cura divina di Lucia de Luzia e anche la guarigione della e sorella a Antonetta, cura divina da sorella, da irmã perché Antoneta, ha un problema serio. porque tem um problema Però sério. sappiamo che Mas davanti a nós Dio sabemos que diante a non Deus esistono problemi. não existe um problema. Cristo non conosce problemi. Cristo não Noi conhece conosciamo problema. molti problemi, ma Nós lui conhecemos muitos problemas, mas ele não. risolve Mas i ele, problemi. porque ele resolve o problema. Graças. Signore, Obrigado, Dio nostro, Senhor, Deus nel nosso, nome di Gesù. no nome santo de Jesus. Amém. Ci siete con i testi che vi ho dato? Vocês entenderam os textos que eu dei? Siamo la vera Chiesa di Gesù Cristo. Somos a verdadeira igreja de Jesus Cristo. È destinata É destinada a levar, a trazer frutos, perché lo disse Gesù. a dar frutos, porque disse Jesus. E il vostro frutto O rimanga, fruto de vocês i traduttori dicono il vostro frutto remanga, permanente, fiquem e permanente. poi dice affinché, O fruto de vocês seja permanente até que che chiederete al Padre mio, aquilo que vocês egli ve lo dà. perguntarem, pedir ao Padre nosso, vosso, eles vos dê. Quindi frutto, Então, fruto. perché vuole che noi portiamo Por que Ele quer que nós Perché il demos fruto? che noi portiamo Porque o fruto que nós è damos una dimostrazione é a demonstração che amiamo il Dio, que amamos Deus. è una dimostrazione É uma che amiamo demonstração que amamos o Deus. Non siete voi che avete scelto me, Não somos nós que escolhemos Deus, mas foi Deus que nos escolheu nós, affinché que nos portate escolheu, frutto, a fim e que il vostro até que frutto, nós possamos Sofia dice, frutto, rimanga, altri dicono sia permanente, a fim que nosso fruto seja permanente continuativo, e continuativo, em modo que qualquer coisa que nós pedimos ao Padre nosso, Ele nos dê, E poi Ele nos dê. Gesù disse, E depois Jesus disse, li riconoscerete nós reconheceremos dai loro frutti, cioè da colui che dos e frutos da deles. colui che non Quer dizer, porta, a árvore que porta fruto li se riconoscerete reconhecereis. dai loro frutti. Se reconhece dos Ogni frutos. albero buono Assim, dà frutti todas buoni, as árvores l'albero boas cattivo dá frutti frutos cattivi. bons. A árvore cativa dá frutos cativos. Può fare frutti. Uma árvore boa não pode fazer um fruto Mi sta mau. traducendo per la famiglia di questo ragazzo. A irmã Francisca está traduzindo para a família Un albero cattivo desse rapaz. può fare frutti. Nem uma árvore cativa pode fazer albero, fruto bom. Ogni persona Pode uma árvore, frutto uma pessoa, che non porta frutto, uma árvore que não pode fazer fruto, Jesus disse, eu corto, ejeto no fogo. li riconoscerete dunque Vocês reconhecereis dal loro dá os frutos deles. Paulo, San Paolo, intorno a o apóstolo Paulo, em torno a esse texto, mette a fuoco un tema coloca importante, um tema dovete muito fare importante da mercante. que nós temos que prestar muita atenção. Lo leggo io, Em poi 2 ve lo Coríntios, leggete a casa. In 2 Corinti 5, em 2 Coríntios 5, 9, 10, versículo, está escrito: per questo ci sforziamo por isso nós esforçamos di essergli de ser graditi, agradecido. Nós temos que esforçar para perché ser, egli possa gradirti. para que Deus nos seja para que nós sejamos agradável a Deus. Perché disse Paolo? Perché noi tutti infatti Por que, disse Paulo? Porque nós todos temos que comparecer diante o meno a Cristo, davanti al tribunale di Cristo, diante ao tribunal de che Cristo, ciascuno em modo que cada de nós l'attribuzione recebemos a atribuição daquilo que nós fizemos quanto era nel cuore. aqui
nesse corpo. Sia in bene, Seja em bem que no mal. in male. Dunque, Então, poi Paolo continua depois Paulo nella continua prima Corinti 4, em 1 Coríntios bisogna che la 4, prendete se volete, perché si perde molto tempo poi. Io ve lo dico e voi lo scrivete. In 1 Corinti 4, em 1 Coríntios 4, Paolo parla, Paulo fala, Paolo, lui che era nato di nuovo, Paulo, aquele que era nascido de novo, transformado, sigilado, noi non siamo in quella nós não condizione, somos naquela condição, che cosa, mas come Paolo esprime eu faço entender como lo spirito, exprimia, così. é, Infatti non ho dizia coscienza Paulo. di alcuna colpa, De fato, eu não tenho consciência non de per questo nenhuma però culpa. sono giustificato. Não por isso eu sou Colui che mi justificado. giudica è il Com ele Signore. que me julga é o Senhor. Prima parla di lui, poi parla alla Chiesa. Antes ele fala e dele, dice depois ele cosa fala da da noi. igreja. Perciò non giudicate nulla Porém, del não tempo, judicais finché sia venuto il prima Signore, do tempo, até que seja vindo o Senhor quello che è nascosto, e seja a luz aquilo que é escondido e manifesterà e manifestará i pensieri dei cuori. os pensamentos do coração. Ciascuno Então, cada la um sua lode da Dio. dará a sua lode a Deus. Per ora sembriamo tutti che siamo Por um delle momento, persone por in momentos ordine, ma nós il tempo viene. fazemos entender que somos tudo em ordem, mas o tempo vem. E galantuomo O tempo vem que será descoberto tudo. sarà scoperto, Tudo che è será coperto dalle descoberto. tenebre. Dio solleva la coperta e dice: vede che tu Tudo sei aquilo questo. que as tenebras conseguem esconder, Deus levantar Credi di essere, e descobrirá tudo. oppure quello che ti cercavi di rappresentare. Ti leva coperta, tu sei questo. Ci siamo, no? Poi in 1 Corinti 9 Depois, em 1 Coríntios 9, é sempre Paulo que fala, la parola é sempre em contexto. è una parola giusta. Essa palavra é uma palavra justa, é profética, é abaixo da guia do Espírito Santo. Non c'è da niente. In 1 Corinti 9 Paolo Em 1 Coríntios 9, Paulo faz um racionamento verso, do versículo, ascoltate cosa dice Paolo dal capítulo 9, versículo 24. È bene che ascoltiate. É bom que vocês escutem. Diz assim: Non sapete che Non coloro sabe. che corrono nello stadio, lui fa il paragone, não sabes come noi que dovremmo fare, che noi non realizziamo questo. Noi siamo delle povere persone. nós ainda não realizamos isso que está escrito aqui? Perché il paragone che Paolo fa, lo fa con la gente montana che corre per andare che fa di tutto per andare a prendere un premio, no? O paragona que Paulo faz é porque é aquela que o povo mundano corre para pregar um prêmio. Montano, un paragone, Dio lo ha condotto così. Dice: non sapete che coloro i quali Não corrono sabem nello stadio, que quando aqueles que correm no estádio, ma uno solo mas tiene il premio. um só tem um prêmio? Non tutti quelli Não che hanno il todos messaggio aqueles saranno que têm uma mensagem serão premiados. Io non predico eresie. Eu não predico heresia. Io ho detto del Messico, Eu falei no México, 2018, em 2018, c'erano le persone, chiamavoli pastori, tinha disse una cosa, muita gente, la sorella Marzia si deve ricordare. tinha os pastores, a irmã Márcia, que é a tradutora, In tutte le 7 epoche della Chiesa lhe è disse, scritto a todas chi vince.
Todas as épocas das igrejas dizem a quem vence. Non è scritto a chi ha il messaggio. Não é escrito quem tem a mensagem. Não. Mas está escrito a quem vence. A chi vince. A quem vence. Tu ti ricordi, no? A chi vince, a chi vince. A quem vence. Mi guardavano perché erano tutti pieni di messaggi. Aquele povo do México me olhava e achava estranho porque tinha mensagem. A palavra diz das épocas a quem vence, Anche se noi l'abbiamo, fate bene ad averle, mesmo que nós temos a mensagem, mas faz bem nós temos, mas é escrito a quem vence. Tutti corrono. Aqui Paulo diz a quem corre, mas um só tem um prêmio. Mas aí ele faz uma exortação na igreja coríntia e diz que cada um que faz o atlético, todos aqueles que fazem o atlético é temperado em todas as coisas. E aquele que faz é para receber uma coroa, uma copa de ouro. Ma questo ci dovrebbe dare uno schiaffettino. Isso teria que nos dar uma apertadinha. Io quindi corro. Eu então corro. Aqui é Paulo que diz. Paulo falava dele, não da igreja. Eu corro. Se avete questo interesse di correre. Lui dice: io quindi corro così, non in modo incerto. Paulo dizia, eu aqui corro, não em modo incerto. Capite il senso simbolico? Entende o senso simbólico? Ma non come chi batte l'aria. Não como quem bate na área. Aliás, trato duramente o meu corpo. Lo riduco. Redugo em escravidão para não fazer do meu corpo aquilo que ele quer. Eu redugo em um mínimo término, em escravidão, para que não venha que depois que eu predique a outros, que eu mesmo seja rejeitado. Mas sabe quantas pessoas têm que rejeitar a Cristo? Não temos que se comparar com Paulo, que é uma perla. Não tem Paulo aqui na terra. Paulo dizia, eu macero, não faço o meu corpo fazer aquilo que deseja. Eu macino, tenho ele submisso, em modo que não venha, que quando eu predico a multitudes, Cristo não me rejeite. Olha que sentimento tinha Paulo. Nós não temos esse sentimento. Nós temos mensagem, a letra circular. Aqui se trata de tratar duramente essa carcaça, que quer dizer o nosso corpo. E não fazer aquilo que a carne deseja. Siete rimasti un pochettino. O que foi? Vocês ficaram tristes por essa palavra? In considerazione del ritorno di Cristo. Em consideração do retorno de Cristo, a igreja noiva tem que examinar certeza.
Cada um tem que se examinar antes que ele torne, ou antes que alguém deixe essa terra. E não dar espaço ao diabo. Absolutamente. Aliás, está escrito: procaz paz com todos, e a santificação, sem ela ninguém vê o reino de Deus, ninguém vê Deus. Vocês entenderam ou não? O importante é que vocês vieram, e eu estou muito feliz que vocês vieram. É alguma coisa que eu não posso nem exprimir com os passos escriturais. Temos que adoperar ao cumprimento da nossa salvação, com temor e tremor. É colocar cada coisa em ordem com Deus, com nós mesmos, em família, com as pessoas, ter cada coisa em ordem, porque nós não queremos ser encontrados na condição de Ananias e Safira. Por que eu nominei a Anania e a Safira? Recordo que Ananias e Safira fazia parte da Pentecoste. Não eram evangélicos. Não tem nada a ver. Estamos falando da Pentecoste porque Pedro era vivo. Era o ministério de Pedro e dos apóstolos. Mas mesmo assim tivessem recebido a mesma efusão do Espírito Santo, do 120, a mesma fusão, o mesmo batismo de Jesus Cristo, tinha uma mancha. Pegaram do campo que eles tinham vendido. Nós estamos falando da verdadeira Pentecoste. Estamos um pouco distantes. Estamos distantes de cá como na Lua. Com quelli che gli appartengono, tutto il resto ha tanto da dire e brontolerà e basta. Somente a esposa fará. A noiva fará parte. Tinha gente com a fusão do Espírito Santo real. Gente que fazia parte do ministério dos apóstolos. Todos vendiam as coisas e colocavam nos pés dos apóstolos. Vendia tudo. Porque era completamente livre. Não queria nada. Volevano andare sempre con questo modo di fare. Allorché Anania e Safira, então, Anania e Safira hanno venduto il potere, venderam as terras deles e hanno detto una menzogna. E disseram uma mentira. Ora con questo vi mostro un certo circuito. Com isso eu lhe mostro um certo circuito que coloca a luz nessa mensagem, para acender essa mensagem. Eles levaram o dinheiro a Pedro. Os apóstolos tinham esse cômpito, mas aqueles Safira tinha dito uma mentira. Por exemplo, eles venderam por 50 mil campos
disseram a Pedro que venderam por 20. Gente della vera Pentecoste, Gente da verdadeira Pentecoste. Gente della vera Pentecoste. Isso era gente da verdadeira Pentecoste. Não esses que têm a mensagem. Pentecoste. E allora, Então, marito e moglie sono presentati all'Apostolo Pietro. então marido e mulher se apresentaram diante do apóstolo Pedro e disse: aqui está o dinheiro. Il lotto di terreno. O dinheiro do terreno que eles venderam. Lo Spirito Santo scese su Pietro. Então o Espírito Santo desceu sobre E Pedro. nel messaggio sta scritto E na mensagem está escrito che queste cose si devono ripetere. que essas coisas se tem que repetir. Si ripeteranno. Diz que se repetirá. Lo Spirito Santo E o Espírito Santo caccerà via mandará nel tempo sair dell'ultima visita. no tempo da última visita, Non camminano per ora tutti camminiamo. Aqui, quem não caminha direto com questo minestrone. Quem não caminha reto com Deus, Sarà l'ultima pioggia, ovvero l'ultima visita. mas quando será a última visita, Esattamente avverrà come venne con Pietro. exatamente haverá como veio naquela época com Pedro. Dicendo, voi da qui dovete uscire. Então o Espírito Santo disse para aquele homem e aquela mulher: daqui vocês têm Voi que da sair. qui non potete rimanere qui dentro. Vocês não podem ficar mais aqui dentro. Perché Pietro disse, Porque Pedro perché avete disse, mentito a Dio. porque Il denaro era vostro. vocês mentiram. Por que mentiram a Deus? Ciò che O avete dinheiro era de vocês. Por que è vocês soltanto mentiram? una cosa tremenda, disse Pietro. É uma coisa tremenda, Mentre disse parlava Pedro. lui morì. Mentre Pedro estava falando, aquele caiu no chão e morreu. Ci fu un discorso un pochettino. Lo hanno Então, preso. foi um discurso um pouquinho. Dicendo, pace, fratello Pietro. Então, daqui um pouco chegou a mulher e dizia: paz, irmão Pedro. E Pietro disse, Então Pedro disse: i piedi che hanno preso tuo marito, o pé que pegou o teu marido e colocou o seu marido para fora, vai pegar você também. E ela pegou e caiu também e morreu. a Dio. Porque eles tinham mentido Pietro disse, il a denaro è Deus. vostro, il campo è vostro. Tu potevi Pedro falou: o campo era de vocês, o dinheiro era de vocês. Por que vocês mentiram? Vocês não mentiram ao homem, mas mentiram a Deus. Che lo Spirito Santo Então diz aqui na mensagem que o Espírito Santo disse que o movimento será igual como era na época de Pedro. Revelará as coisas que terá que revelar. davanti a Dio, E tudo aquilo que não subsiste diante a Deus, ci siete o non ci siete? Quindi, e poi vediamo che ogni sentimentalismo então vemos aqui cada sentimentalismo con Cristo è realmente manifestato nella nostra vita se Cristo, o siamo vittime se, di illusione. se Cristo é realmente na nossa vida ou é somente uma ilusão. Molto importante, Mas um ponto mais importante, per la grazia di Dio, pela graça de Deus, questo lo dobbiamo prendere tutti, fratello Buo. isso nós temos que escutar, pegar todos. Per la grazia di Dio, Pela graça de Deus, nós temos que pegar para nós todos. capitolo 3, verso 14. Pedro, capítulo 3, versículo 14. Non sta scritto tutti saranno insegnati da Dio. Não está escrito, tudo será ensinado de Deus? È scritto così, Está escrito assim, c'è 14, capítulo 3, versículo 14 de Pedro. perciò carissimi, aspettando Então, queste cose. caríssimo, Voi leggete esperando essas coisas, Perché dice Pietro aspettando
aspettando Por que dizes, queste cose? Pedro, esperando essas coisas? A che cosa alludeva Pietro quando A dice que coisa se referia Pedro, aspettando, esperando tutto così, essas coisas? aspettando queste cose. Andiamo un pochettino indietro alla parola profetica. Voltamos um pouquinho atrás da palavra profeta, che Elia, que Elias, il profeta, o profeta, mi riferisco secondo Malachia 4, aquele segundo Malaquias ha 4, aperto i misteri, abriu o mistério, ci ha riportati nos trouxe alla parola a originale. palavra original. Então, Siamo in un processo. então nós, nesse senso, estamos em um processo de restauração. Amém. Dunque, e dice qui Pietro, Então, Pedro diz aqui, ora che avete un pochettino l'appoggio e il supporto, perciò carissimo, aspettando queste então, cose, caríssimo, esperando essas coisas, uma restauração completa, processo di restaurazione, porque nós estamos em um fate in modo di processo, essere trovati, faz em modo de ser encontrado, non scompettare a destra e a sinistra, não saltar à direita e à esquerda, mas fazemos em modo de ser encontrado dele imaculados, cioè in attesa na espera na espera de encontrar da chegada de Cristo, sem manchas, sem mácula, sem manchas. É irrepreensível na paz. Cioè non devo essere ripreso, não devo ser represo do Senhor, não devo ser repreendido do Senhor, porquanto concerne a paz. Nesse processo de restauração, temos que procurar não se manchar, de não manchar, nem de um modo nem de outro. Temos que ser limpos, temos que ser imaculados. Seja lode ao Senhor. Nesse momento, porque estamos 70%, 80%, Deus nos conduzirá ao terminar a restauração completa. Esse é o tempo que Deus disse, faz de modo que eu encontro sem mácula, sem manchas. É irrepreensível na paz. Não tem nada que o Senhor tem que nos repreender, por quanto reguarda a paz. Então, vemos aqui qual temor que tem que ver a cada um de nós. Tem que cair um temor dentro de nós, e nós somos conscientes que seremos judicados conforme as nossas palavras e nossas óperas, porque está escrito, pelas tuas palavras serás judicado, e outras sim serás pela tua palavra serás condenado. E as pessoas esqueceram isso, mas quando nós vemos na casa do Senhor, vem recordado todas essas coisas. Então a igreja, ao meu aviso, tem que se colocar apóstolo. Quando tem uma sorella, um irmão ou um irmão que critica um outro fratello ou outro irmão, scrive, non rifugiarlo. Então, escreve, per le tue parole sarai giustificato. Pelas tuas palavras serás justificado. Pelas tuas palavras, outro sim serás condenado ou condenada.
Irmãos, irmãs, é muito importante. Por exemplo, quando Jesus fala, eu sou a verdadeira vide e vocês são os traços. Escute muito bem, para não bater com a cara na parede, porque essa é a palavra de Deus. Nós precisamos de compreensão e entender como estão as coisas. Quando se trata de um doméstico, claramente um doméstico, que quer dizer um pastor, tem que ter uma chamada para receber a compreensão do servo fiel. Il cosiddetto domestico non afferra il senso recondito. Porque se o doméstico não entende o servo fiel, allora cosa avviene dal momento che então o que acontece quando vem, porque o servo fiel, e tramite questa chiamata avviene che egli cena con il Signore. Perché vi dico cena col Signore? Porque o servo fiel é o doméstico, cena com o Senhor. E busso. Porque eu estou à porta e bato. Se alguém abre a porta e ouve a voz do fratello Frank, mas a voz do Senhor, eu jantarei com ele debaixo do anúncio e ele jantará comigo. Mentre nós estamos escutando um sermão do irmão Franco ou do irmão Franco, não a voz do fratello Franco ou da voz do fratello Branham, mas a voz do Senhor. Então você janta com ele e ele janta com você. Isso, Jesus. É o que ele está explicando, irmão. Quando você escuta a palavra justa, do servo justo que Deus chamou, você não escuta a palavra do pastor, você escuta a voz do Senhor. Si asciuga la bocca, capite il senso metaforico, e porta il messaggio con l'intendimento alla Chiesa. Então ele leva o mensagem com entendimento à igreja. Ainda essa noite podemos identificar que debaixo do anúncio ele bate. Nós abrimos. Ele bate na nossa porta e nós abrimos. Mentre ele anuncia, nós podemos entender, nós podemos escutar, não a voz do irmão Gerlando, mas a voz do Senhor. Temos que entender aquilo que o Senhor nos quer dizer. Damos a glória. Glória a Deus. Damos a glória. Não dizer, eu escutei a Branham ou o fratello Frank. Ma non è una strada che spunta. Tu che ne pensi, fratello? Sorella Rosaria, tu che ne pensi? Sì? Io cenerò con lui, ma quanto durante l'annunzio egli bussa nel tuo Então ele está repetindo que quando nós escutamos a palavra de Deus é como nós estivéssemos jantando com ele. Benedito seja a sua glória. Glória ao Senhor. Durante, quando nós estamos escutando a palavra de Deus, não só a palavra, não escutamos
o fratello Frank, e non leggi del fratello Branham. Bene. mas estamos escutando a palavra de Deus. Quando nós escutamos, Deve farsi Marco, capisci che ti voglio dire? Allora, in quel tempo non è più Branham, ma è il Signore, perché disse, se io então ele está repetindo de novo. Quando nós escutamos um DVD ou um DVD ou um opúsculo do fratello Branham, não estamos escutando o fratello Branham, estamos escutando a voz do Senhor, porque é a palavra real, a palavra justa, é a voz do Senhor. Giovanni 15:5. Vamos ler João 15. Non la vita, la vite. Si Eu paragona sou il Signore a come vite. se fosse, sai, l'uva, no? La vite. A uva, não está explicando. Io sono la vite, voi siete i tralci. Eu sou a vite e vocês são os trati. Collegati, ricevono vita são colegados. dalla vite, altrimenti Recebe vida dalla vite. perché succhiano Porque suga dalla parte principale. da parte principal. Colui che dimora in me, Com ele que demora io dimoro, nele, o qual eu demoro, dà molto frutto. leva muito fruto, dá muito Colui fruto. che dimora in me, Com aquele que mora em mim, io, cioè lui, dimora, esso porta molto frutto. esse traz muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. L'ultima parola la dica alla Chiesa. Ci sei? Senza di Lui, senza Cristo, não podemos fazer nada. Perché senza di me voi non potete fare nulla. Nulla, nada. Não podemos fazer nada sem Cristo. Então, a vita vem expressa nei tralci. nos tralci, nos ramos. E la vita é o tronco da planta da uva. Os tralci é os ramos. Nós somos ramos. Quando essa vida dá a vida, expressa os traços, essa traz frutos. Fruto dos Espíritos. Amor, joia, paz. Porque não é dando um traço, mas vem expresso da vida, que se trova na vida. É um fruto realmente que se encontra em Cristo. Vem expresso nos ramos. E poi, una cosa molto importante nel libro della Genesi. Uma coisa muito importante no livro de Gênesis. O Senhor conduz no livro do Gênesis. No capítulo 1, versículo 28. Si prende la parola dal fondamento per Se arrivare pega a palavra do fundamento para trazer até o complemento. Do fundamento para chegar ao complemento. Che ve ne sembra di questa parola? Maravilhoso. O que parece essa palavra? Li benedisse Deus, prima del peccato, questo. Deus abençoou Adão e Eva. Poi dice, e disse loro, E disse a eles: siate fecondi sejam fecundos e moltiplicatevi, e multiplicais, riempite la terra, reencha a terra, rendetevela soggetta. pegue e sujeite. Sujete. Qui si tratta della creazione naturale. Aqui se trata da criação natural.
della creazione naturale. Da criação natural. Ma existe Mas existe uma multiplicação espiritual. Essa multiplicação espiritual parte da origem desde a igreja de Pentecostes, quando o Senhor multiplicava a igreja, la fecondava e multiplicava, e ia à frente no temor, e as pessoas eram tudo nascidas de novo. Benché ascoltassero la parola degli apostoli, la gente nasceva di nuovo. La parola as pessoas nasciam de novo. Significa que a Chiesa si moltiplica. E quando as pessoas nascem de novo, significa que a igreja se multiplica. Ci possono essere 1000 cristiani e sono 1000 diavoli, non c'entra niente. La moltiplicazione não quer dizer nada. Tem igreja que está cheia de gente, mas são cheias de espíritos, de demônios. Mas tem que ser uma multiplicação espiritual. E os crentes são nascidos de novo. Sim ou não? Ali é a multiplicação. Quando vem 20, 30 pessoas, diz a igreja está multiplicando. Não é assim. Não é assim. Quindi, le persone in una chiesa dove non nasce vita, é uma pessoa de uma igreja onde não nasce uma vida, dove non nasce vita, onde não nasce a vida, não está multiplicando. come una donna É como uma mulher estéril, que não pode haver um filho, que não pode ter um filho. Entende de que se trata? Isso não se trata de uma mensagem ou de mensagem. Aqui se trata de uma multiplicação. Uma igreja, para ser multiplicada, deve ser um novo nascimento. Porque tem que ser verdadeiros crentes. Tem que ser nascido de água e de espírito. Até que dure o tempo dessa graça, Deus tem que trazer pessoas que sejam veramente crentes. Que sejam veramente crentes. Não que venha pessoa para escutar, mas fica do mesmo jeito. Mas ele traz pessoas que sejam realmente crentes. Mas verdadeiros crentes, que seja nascido de novo. Não uma pessoa que só vê a mensagem, escuta a mensagem. A multiplicação, espiritualmente falando, é através do novo nascimento. Porque através do nascimento tem a multiplicação. É importante. Temos que ir de novo no Evangelho de São João, no capítulo 15. Capítulo 15 de Giovanni, verso 14. O capítulo 15 de João, versículo 14. Scusate, voi sapete che il Signore chiamò ad Abramo. Desculpe, vocês sabem que o Senhor chamou Abraão, meu amigo. Perfeito. Mas não só Abraão. Ele chama meus amigos. E dá uma afirmação. Quem sabe alguém fala, eu sou amigo de Deus porque tem uma mensagem. Não é isso. O irmão Gerlando não predica fábula.
Giovanni 15, il verso 14. João 15, versículo Voi 14. siete miei amici, Vocês são meus amigos se faz as coisas que eu vos comando. sì o no? Sim ou não? No, io sono amico di Dio perché ho questo e quello. Não dizer eu sou amigo de Deus porque eu tenho isso e aquilo. E questa è una grande affermazione Essa é uma grande per afirmação i figli ubbidienti. para os filhos obedientes. Perché dice siete miei amici se fate le cose Porque che io Deus falou assim, vocês são meus amigos se fazem as coisas que eu vos comando. ubbidienti. Então são os filhos obedientes. Vediamo la differenza tra Abramo e Sara. Então nós vemos aqui a diferença para Abrão e Sara. Sara. Entre Abrão e Sara. Sara è importante per noi. é muito importante para nós non isso. poteva aspettare. Ela não podia esperar. Quando Dio diede la promessa ad Abramo, Quando lei non poteva aspettare. Quando Deus deu a promessa para Abrão, ela imediatamente falou. Considerò che non poteva avere figli. Ela imediatamente falou Portò la promessa a serva dela, a Abrão. Levou a promessa para uma estrangeira. Portò la promessa ad una. Ela levou a promessa para uma estrangeira. Non posso avere figli, tu non lo sai che io non ne posso avere figli. Dice vai dalla mia serva. Então disse para a serva ir da Abrão e fazer um filho. Tu hai capito che cosa voleva dire? Insomma, ela não esperou. Não teve paciência de esperar a promessa que Deus deu. Essa falta de paciência, qual foi a resposta? Um asino selvatico. Um burro selvagem. Porque a promessa era com lei. Porque a promessa era para ela. Não com Agar. Era para ela, não com Agar. Mas que como ela não soube esperar. Me seguite? Me segue? Não soube esperar. Porque ela tinha os pensamentos dela. Então, quando ela disse ao seu marido, vai com a minha serva. Qual foi a resposta? Um burro selvagem. Um asino selvatico. Um asino selvagem. Então precisa esperar. Nunca intervenir nas promessas que Deus nos deu. Nunca. Temos que esperar que Deus confirme a sua palavra. Depois está escrito como aquele nascido segundo a carne perseguia aquele segundo o Espírito. Assim é agora no presente. Os carnais perseguem sempre o espiritual. Foi sempre assim. Tudo aquilo que nós fazemos de nós mesmos não serve para nada. Nós temos que saber que o Senhor me deu uma coisa no livro de Isaías 55. Quando eu escutei 55 de Isaías, tem sempre numa palavra revelada um nótolo, um escopo para aquilo. 55. No versículo 10, versículo 11 de Isaías 55. Como a chuva e a neve desce do céu. Porque cai a chuva e a neve? Para preparar o terreno.
O Senhor faz parábola para fazer entender o senso espiritual. Como cai a chuva e a neve e não torna, sem ter fecundado a terra e sem fazer germolhar, neve e chuva para preparar a terra, para fecundá-la, de maneira que depois se pode plantar. Mas tem a chuva e a neve. Assim disse o Espírito Santo. Assim foi da minha palavra saída da minha boca. Essa não torna a mim vazia, sem ter cumprido aquilo que eu quero. É conduto a bom fim para aquilo que eu mandei. Tem o paragona com a chuva e a neve. Assim como foi no hábito natural. Mas por que isso? Porque a chuva e a neve opera para que o Senhor mandou. Mas o que tem acima? Que precisa esperar. Essa é a coisa importante, que precisa esperar a promessa. Nós precisamos esperar, porque tem que plantar. Então, já em Tiago diz, sois pacientes até a vinda do Senhor, em modo que seja feita a vontade de Deus. Assim recebeis aquilo que Ele prometeu. Tudo chegará no tempo justo. E se como tudo chegará no tempo justo, ou no tempo que Deus estabiliu, então, em qual posição divina há perseverança? É como deve aspettare che il frutto germogli. Quindi bisogna sapere aspettare. Temos que saber esperar. Aquilo que Deus faz agora, nós podemos viver para ser participado. Se nós recordamos no tempo de Elias, o tisbita, Elias naquele tempo predicou para um popolo desviado. Um popolo que foi escolhido, mas depois foi desviado. Mas aquele popolo teve que pegar uma decisão. Ou nós falou, vocês querem servir o Senhor ou querem servir a Baal? Hoje todo o hábito eclesiástico é tudo um engano. Nada é em harmonia com a palavra. Se nós pregamos a mensagem ou a mensagem, ninguém é em harmonia com o Velho e o Novo Testamento. Testamento. E riportare la fede dei figli ai padri originali. Ora c'è una differenza. Foi um profeta que veio para colocar em harmonia. Sapete dov'è questa differenza? In 1 Giovanni 5,7. Em 1 Giovanni 5,7 tem a diferença. Tem a diferença das religiões e a Igreja de Cristo. È stata tradotta da molti insigni. Foi traduzida de muitos ensinos e tradutores, mas foi traduzir a modo deles. Que cosa salta?
a questo punto che in prima Giovanni 5,7 io que em 1 João 5, versículo 7, traduttori che dicono 3 sono quelli che testimoniano nel cielo e tutte le religioni dicono è scritto. Todas as religiões diz Quindi que vuol dire Padre, Figlio que e Spirito Santo. são três que comandam no céu: Padre, Filho e Espírito. È scritto, Então eles fizeram falsificata, eles escreveram uma tradução falsificada. traduttore. Allorché la Bibbia è questa Então fa la differenza. isso faz a diferença La Chiesa di Gesù Cristo da Igreja de Jesus Cristo e as religiões. persino quelli che hanno il messaggio. Até aqueles que têm na mensagem, 1 Giovanni 5, 7 diz, la Scofield è giusto. Aqui tem a palavra que é tradução justa. Sono quelli che rendono testimonianza. Aqueles que rendem a testemunhança. Lo Spirito, No Espírito, água e sangue. ma non in cielo. In cielo Não em céu. né figlio, No céu não tem nem Filho, Spirito Santo, nem in cielo Espírito c'è Santo. solo Dio. No céu tem só Deus e basta. Questa fa la differenza fra la Chiesa Isso del faz vivente a diferença e le religioni. para a igreja Dio ci ha dato do una Deus vivente responsabilità e das poter religiões. predicare la parola originale. Deus nos deu fez graça de escutar a palavra, Quando ne abbiamo, per favore? a palavra original. Internet, Todos aqueles que são ci sono na anche internet, anime nuove, se são almas novas, que Deus possa fazer graça. via internet, Que Deus possa fazer ci sono graça. anche anime nuove, Se são almas novas, grazia, que o Senhor possa fazer graça accettare de aceitar, prima che è troppo tardi. antes que seja tarde, essa palavra. Volevo portarvi, prima che termino, ho un Antes passo que eu termine, del libro tem um dell'Apocalisse. passo do Apocalipse. E con questo poi chiudo. E com isso, Pregherò depois per le sorelle, eu che Dio fecho. mi sta tanto a cuore. Capitolo 3 dell'Apocalisse, Capítulo 3 de Apocalipse, il verso 3, versículo 3. 3. Così io E posso assim chiudere, eu posso ma fechar. cosa attende perché la Mas parola è fique venuta. muito atento, Questa sera muito la parola cuidado. è venuta. Essa noite Dovete a stare palavra attenti veio. Muito a dove cuidado. mettete i piedi. É aonde vocês colocam o Fu pé. detto in Galati 5, Porque foi dito em Gálatas 5, 13, fratelli, voi siete irmãos, chiamati a vocês libertà. foram chamados para a liberdade, mas só não faz da liberdade de vocês uma ocasião de Siamo liberi. satisfazer a carne. Non fate della libertà Não faz da liberdade uma ocasião nella carne. de viver na carne. Sorella, sei libera. Tu puoi fare quello che Ele vuoi. está falando, Perché irmão, Dio você é ti ha livre. tracciato il cammino. Deus te deixou livre, Mi spiego. Quindi se tu mas vuoi Deus te traçou o andare caminho. oltre, sei tu che lo fai. Mas se você quer ir Sei fazer libera, coisas erradas, é la você que quer libertà fazer. ti serve soltanto per servire il Signore. Mas a nossa liberdade serve só tanto para servir o Senhor, La carne. não para servir a carne. In Apocalisse 3:3, Escuta no Apocalipse dove è 3:3, scritto ricordati dove está dunque escrito: recorda-te come hai ricevuto como você e recebeu ascoltato la e parola, escutou a palavra. continua Continua a osservarla a observá-la e ravvediti, e perché se arrepende-te, non sarai vigilante, porque não será, se você não é vigilante, un ladro, eu verei como um ladrão, saprai a che ora e tu não saberás a que hora eu verou a surpreender-te. Chi non l'ha capito glielo leggo di nuovo. Quem não entendeu, eu vou ler de novo. Se tu non vegli Se tu alla parola, não presta atenção na palavra e não te arrepende, io e não verrò segue, inaspettatamente eu verei inesperadamente e tu não saberás a que hora eu venho.
E tu non saprai quando io verrò. E tu não sabrás a que hora venho, como um ladrão. E qui vediamo vigilanza. Então, vigilância. Qui ci sono persone che conoscono molto bene l'italiano. Aqui tem pessoas que conhecem muito bem o La parola italiano. vigilanza A palavra vigilância contiene, questa parola, l'idea quer di dizer stare svegli. O no? de ficar acordado. Non è bagnasco, giusto? La parola vigilanza contiene l'idea di stare svegli. O no? A palavra quer dizer ficar acordado, Ma anche di stare allerta. mas de ficar alertos também. Onde, per quale motivo dice questo? Onde Por che qual la gente torni motivo? indietro. Para que as pessoas não voltem atrás. Não volte para trás. Quando mi sento attirare per andare Então, indietro, então, quando eu me sinto de voltar para trás, devo vegliare perché devo eu dire tenho, che c'è eu uno tenho que spirito che mi sta acordar tirando per la giacca e tenho que e me mi sta despertar tirando per andare e reconhecer que tem um espírito que está me querendo me trazer para trás. non soltanto io ho questo e ho quell'altro. Então, eu tenho que acordar Vigilanti. vigilante. Temos que ser vigilantes. Alerta. Di che cosa dobbiamo stare allerta? Alerta de que nós temos que estar alerta? De coisas Un tempo que um tempo ci tennero in cattività. eu tive legado. Spiego, se mi vuole portare Por exemplo, in un posto dove io prima della se conversione eu quero ir em um lugar que eu ia antes de eu ser convertido, devo vegliare, eu tenho que despertar, devo ritirarmi come qualcuno tenho che que mi prende retirar. il braccio, e quello É como uma pessoa que me está tirando, me puxando no braço. vegliare nelle cose che Velhar, hanno tenuti un tempo nella schiavitù, velhar non nelle cose naquilo que eu tive um tempo, fare cose no tempo que eu tive na escravidão, con spontaneità quando eu era na escravidão. tenebre fitte. Nós temos que ter muito cuidado, que espontaneamente nós podemos entrar. Prima della conversione Temos muita facilidade de entrar de novo, dice lo Spirito voltar. Santo, veglia Então diz o Espírito Santo de acordar, la parola con gelosia, de seguir a palavra com ciúmes, vigilante. com cuidado, com zelo. E depois, Una cosa molto importante uma coisa muito importante, che se non stiamo vigilanti, que se nós somos perderemo vigilantes, tutto quello che se, abbiamo acquistato. se nós não somos vigilantes, nós perdemos tudo aquilo que nós acquistamos, Se que nós Dio ce ne liberi, que nós temos, qualche tivemos. cosa, Tudo aquilo que Deus nos deu, nós perdemos se nós não somos vigilantes, se não somos zelosos das coisas de Deus. quello che ho costruito Tudo aquilo que eu construiu di conversione. em 40 anos ou 10 anos, aquilo que nós somos convertidos, nós perdemos. A Dio e il Signore dice: O Senhor disse, vattene, fratello o sorella, chi più che sia, vai, leggi sempre il messaggio e letteratura perché io non ti voglio. Chi afferra questo? então ele está dizendo, quando a gente não é zelante, Io non so se in mezzo di noi c'è gente che ha Deus tentato nos deixa a gente ir para a nossa estrada, porque Ele deu a liberdade para nós fazermos o que nós Io non queremos. so se in mezzo di noi ci sono persone che hanno un pochettino Nós, rallentato la marcia, la vigilanza. tem gente aqui no meio de nós, eu quero saber se Balaam, ralentaram a marcha. Israele, a commettere fornicazione. Quero dizer que Balaam, no Israel, incentivou a todos Israel de cometer fornicação. Se fez trafinar da corrente Mangiare carne sacrificata agli idoli e alla e fornicazione. comeram carne sacrificada aos ídolos e fornicaram. Ci siete o non ci siete? Dice il fratello Branham
Disse o irmão Branham, isso é importante, que a fornicação física é uma mulher faz coisas contra a natura. Aquilo é fornicação. E diz o Senhor que os fornicadores vão no estânio de fogo. Claro. Disse o irmão Branham que eu sottolinhei isso, que ele disse com muita profundidade, que a fornicação física, que a fornicação física, um homem ou uma mulher que seja, que pode ser fornicador. Disse o profeta que é o mesmo espírito que fornece as religiões organizadas, que faz o mesmo espírito que tem aquele homem ou aquela mulher. É o mesmo espírito que tem na igreja protestante organizada. E diz o irmão Branham, são todos esses fornicadores, tanto espiritual que física. Mas todos esses espíritos vão no estânio de fogo de esôfago. Israel comia carne sacrificada de ídolos. E quando o pastor Gerlando fala desse palco, vem criticado, porque as pessoas sacrificam carne a ídolos, porque as pessoas que fazem festa de Natal, de Páscoa, essas coisas, sacrificam carne sacrificado de ídolos. Mesmo, até indiretamente, eles fazem esse pecado. Que eles são o mesmo espírito. Essas coisas eu tenho que dizer, meus irmãos, pela minha responsabilidade diante a Deus. Eu terminei. Ele vai orar agora para 2 irmãs que estão enfermas, se estão doentes. Dunque, cosa ne avete afferrato di questo messaggio? È andato bene o è andato male? O que vocês entenderam dessa mensagem? Foi boa ou foi bem ou foi mal? Se foi bem, nós damos a glória ao Senhor, porque só a Ele vai toda a glória. Amém, amém. Grazie, Signore. Grazie, Signore.